Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aulinha de hoje, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre uma coisa que causa muita dúvida, o uso dos porquês. A gente tem 4 tipos de porquê, cada um tem o seu uso e cada um tem sua classificação gramatical, por isso que a gente tem que saber usar cada um no seu contexto próprio. Como eu separei aqui, vou explicar para vocês como a gente classifica cada um, depois a gente vai passar as dicas de uso, né, as regras de uso, para vocês saberem como usar, e depois eu passo ali uma dica no final, para vocês decorarem ali o uso de uma forma mais tranquila. Então, a gente tem 4 tipos de porquê. A gente tem porquê separado sem acento, porquê separado com acento circunflexo no que. A gente tem o porquê junto, sem acento circunflexo no que. E a gente tem o porquê junto com acento circunflexo no que. Cada um tem o seu uso específico. Então, a gente não pode usar o porquê separado sem acento numa frase que o usual, o correto, seria o junto com acento. O que eu separei aqui é para a gente entender qual a classificação morfológica, ou seja, a classe de palavra de cada um. E daí a gente já consegue ter uma noção. No primeiro porquê, que é o separado e sem acento, esse por vai ser uma preposição. Tem um valor de noção e vocês podem dar uma olhadinha ali para ver qual a função da preposição, mas basicamente é ligar uma palavra a outra dando o sentido completo. E o que do porquê separado sem acento, ele vai ser um pronome. Ele pode ser tanto pronome relativo quanto interrogativo. A gente vai ver os valores de cada um depois. E a gente tem o porquê separado com acento. O por vai continuar sendo uma preposição, só que nesse caso aqui, o que ele vai ser sempre um pronome interrogativo. A diferença entre um e o outro é muito básica, muito simples, muito tranquila de entender. O porquê junto e sem acento é uma conjunção. A gente tem essa conjunção como subordinada causal ou coordenativa explicativa, sendo duas funções parecidas, porém são diferentes. E a gente tem o porquê junto com acento, que vai funcionar como substantivo, substituindo o motivo, a razão. Cada porquê tem a sua função, por isso que a gente tem essa variação. Vamos entrar especificamente agora no uso deles. Então a gente começa pelo porquê separado e sem acento. Na definição dele, junção de preposição por com pronome relativo que ou com pronome interrogativo que, assumindo assim dois empregos diferentes, como a gente já viu. Quando ele é usado como pronome interrogativo, ele pode ser trocado por qual motivo ou por qual razão. E quando ele for pronome relativo, ele pode ser trocado por qual ou pelo qual. Então ele tem duas funções. Pronome interrogativo, quando eu uso numa pergunta, tanto direta quanto indireta. E o pronome relativo é quando eu relaciono algo que já foi dito, faça referência a algo, a outra coisa, dentro daquela estrutura sintática. Então aqui temos 3 orações e ali, ó, esses foram os motivos de existir. Então a gente vai usar o porquê aqui. E eu quero ver qual que vai ser o porquê. Primeiro a gente vai analisar o que a gente quer passar com essa frase. Eu não posso dizer assim, ó, esses foram os motivos pelos quais desisti. Eu desisti por esses motivos. Então nesse caso aqui, que eu posso trocar pelos quais, eu vou estar usando o porquê separado e sem acento, só que o que ele vai ter função de pronome relativo. Porquê com pronome relativo. Motivos por que desistir. Esse pronome está se referindo a motivos. Então, por isso que eu vou usar o porquê separado e sem acento. Porque esse que, ele é um pronome relativo. Por que você está tão triste? Qual é o porquê que eu vou usar? A gente sabe que eu vou usar o porquê separado e sem acento. Mas por quê? Esse porquê é uma pergunta. Então, a gente sabe que o que vai ser um pronome interrogativo. Então, eu não posso dizer assim, ó, por qual motivo você está tão triste ou por qual razão você está tão triste? Por isso que eu vou usar o porquê separado e sem acento. No caso, esse que, a função morfológica dele é um pronome interrogativo, porque a gente está, nesse caso, pergunta direta. Ainda não sei por que não desistir. Nesse caso aqui, a gente pode ver que é uma pergunta porque eu estou indagando alguma coisa. Ó. Ainda não sei por que desistir. Só que é uma pergunta indireta. Mas nesse caso, ainda é um pronome interrogativo, só que é uma pergunta indireta. Então é bom a gente ter noção que nem sempre o porquê separado vai ser só em pergunta direta, quando eu tenho ponto de interrogação. Pode ser também uma pergunta indireta. É mais fácil eu relacionar com os pronomes relativos que são equivalentes, por qual motivo ou por qual razão, e quando for um pronome relativo, eu saber que ele pode ser trocado por qual ou pelo qual. Nesse caso aqui pode ver até que eu usei o plural, não tem problema, ele flexiona, só que o porquê não vai flexionar, mas os pronomes que são equivalentes flexionam. Então agora a gente vai ver o porquê separado e com acento circunflexo no que. Então, a definição é que utiliza apenas no final da oração, seguindo o sinal de pontuação. É a junção da preposição por, como a gente já viu, com, nesse caso aqui, só o pronome interrogativo tônico que. Por que que vai ser assim? Porque vai ser usado sempre em perguntas, tanto direta quanto indireta. A diferença que eu vou usar o acento circunflexo é porque a gente classifica esse que como tônico, quando ele fica próximo a uma pontuação. Ó, nesse caso ali, ó, vocês continuam falando por quê? Eu deixo esse que tônico, por isso que eu vou usar o acento circunflexo. Por que motivo? Da mesma forma eu posso trocar como a gente já viu. Por qual motivo, por qual razão. Eu apenas gostaria de saber por quê. Não é o porquê nesse caso aqui, é por quê. Ele continua sendo uma preposição mais um pronome interrogativo.
E eu posso trocar por que motivo. É muito fácil de gravar. O porquê separado e com acento, ele é o mesmo porquê separado sem acento. Só que esse que vai ser tônico porque ele está próximo a uma pontuação. Muito tranquilo. Então, quando esse porquê for próximo a uma pontuação, eu vou usar ele com acento circunflexo no que. Quando ele não for próximo à pontuação, eu vou usar sem o acento circunflexo no que. Então, a diferença é bem básica, é bem tranquilo. Eu tenho o porquê junto. O porquê junto é uma conjunção, só que ele pode ser dois tipos de conjunção, ou uma subordinativa causal ou uma coordenativa explicativa. A diferença aqui é mais sintática, a gente não vai entrar nisso agora, mas o porquê junto, ele é uma conjunção, porque ele está ligando uma oração à outra, tanto sendo uma coordenativa explicativa quanto uma subordinativa causal. Conjunção é o que a gente tem que gravar mais. Para descobrir de forma mais fácil, eu posso fazer a troca ali, ó, por pois, que são as conjunções equivalentes. Pois, uma vez que, visto que, dado que, por causa de, pelo motivo de, depois a gente vai ver outras ali. Então, ó, só faltei ao trabalho porque adoeci. Nesse caso aqui, eu estou explicando o porquê que eu faltei ao trabalho. Posso trocar pelas conjunções coordenativa e explicativa, então eu sei que é uma conjunção porquê. Por isso que vai ser junto e sem acento. Não fomos à festa porque estava chovendo muito. Nesse caso aqui, sendo uma subordinativa causal, da mesma forma, posso trocar por visto que, uma vez que, então vai ser o porquê junto sem acento. Então, porquê junto e sem acento é uma conjunção. Como é que eu posso descobrir? Ó, eu separei essa tabela aqui das conjunções explicativas e das causais. Basicamente gravando as conjunções. Então eu faço ali a troca. Ali eu posso usar, tá ligando uma oração a outra, eu posso usar a conjunção. Na verdade é fácil de detectar, né? Se tu vê que é uma conjunção, se tu consegue já identificar que é uma conjunção, então tu vai usar o porquê junto e sem acento. Não precisa nem entrar especificamente para saber se é uma subordinativa causal ou uma coordenativa explicativa. Se for uma conjunção, vai ser o porquê junto e sem acento, certo? Mas eu deixo aqui a tabela para vocês dar uma olhadinha e quem sabe até decorar. E eu tenho o porquê junto com acento circunflexo no que é o mais tranquilo. Ele é um substantivo, ou seja, ele é um nome. Ele é muito tranquilo porque a gente pode trocar simplesmente por um motivo, a razão. Na definição aqui, substantivo masculino sinônimo de motivo, ou seja, tem o mesmo significado, razão ou causa. Quase sempre vem acompanhado de artigo definido. Ou porquê. Pode também vir acompanhado de um artigo indefinido, um numeral, ou pronome demonstrativo ou possessivo. Então significa o motivo, a razão ou a causa. Ainda não sei o porquê disso. Não posso dizer, ainda não sei a razão disso, então nesse caso eu vou usar o porquê junto e com acento circunflexo. Existem dois porquês que justificam seu comportamento. Eu não posso dizer assim, ó, existem dois motivos que justificam seu comportamento. Nesse caso aqui, eu também posso usar o porquê junto com acento circunflexo no que. Então muito tranquilo o porquê junto e com acento. E aqui eu deixo um resumão, que é a forma mais tranquila de tu descobrir, sem entrar muito em aspecto técnico e dominar morfossintaxe. Fica muito mais fácil de fazer um paralelo de um com o outro para fazer a troca. Se na hora da dúvida ali, tu pode simplesmente ver se pode fazer a troca. Então, o porquê, como a gente já viu, separado e sem acento, esse que ele pode ser dois tipos de pronome. Ele pode ser tanto relativo quanto interrogativo. Quando ele for interrogativo, eu vou poder trocar por porquê motivo, por porquê razão. E quando ele for relativo, eu posso trocar pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais. Quando eu posso fazer essa troca do porquê por esses pronomes que eu acabei de citar, eu posso usar o porquê separado e sem acento. Porém, quando eu tenho esse porquê no final da frase, ele vai levar um acento gráfico, circunflexo, para indicar que esse que é tônico. E a gente viu. Então só tem essa diferença. Tem o porquê junto e sem acento, que é uma conjunção, por causa que, pois, quando eu posso trocar para cá as conjunções, certo? Tanto subordinativa causal quanto coordenativa explicativa, que não precisa diferenciar muito. E eu tenho o porquê junto com o acento circunflexo, que é um substantivo, que eu posso fazer a troca por o motivo, a razão, a causa. Então, é muito tranquilo, é mais de decorar. Se tu consegue relacionar um com o outro ali, pelo qual, pela qual, por que motivo, por que razão, eu já consigo fazer o uso correto do porquê. Então eu aconselho vocês a anotar, tentar decorar isso, tentar entender por que um se relaciona com o outro. Então vocês podem acessar ali os complementares, vocês vão fazer os exercícios propostos e qualquer coisa, reassiste a aula, certo? Então, gente, tudo de bom pra vocês e bons estudos.